Em um bairro comum de São Paulo, uma história de horror se desenrolava em silêncio. Uma história que nos força a encarar a mais cruel das realidades. A de mais uma criança que viveu e morreu. Morreu acorrentada, invisível aos olhos de todos. Como podemos deixar isso acontecer? Hoje vamos desvendar o caso Kratos Douglas e os sinais que, mais uma vez, foram ignorados. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Sinais Ignorados, o canal que mergulha nas profundezas de casos reais de violência, buscando entender os alertas que foram negligenciados. Se você se importa com a verdade e com a proteção de nossas crianças, já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma investigação. Agora, vamos ao caso Kratos. Quem era Kratos? Kratos Douglas, um nome que evoca força, poder, um herói da mitologia. Mas a realidade de Kratos Douglas, de apenas 11 anos, era o oposto. Ele vivia no bairro Cidade Camel, no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. Sua vida era marcada por uma complexa dinâmica familiar. Morava com o pai, Cris Douglas, a madrasta, Camila Barbosa Danta Félix, e a avó paterna, Aparecida Gonçalves, que inclusive detinha a guarda judicial da criança. A mãe biológica, Karina de Oliveira Gomes, estava afastada há cerca de 4 anos, alegando um passado de violência e cárcere privado imposto pelo pai de Kratos. Uma irmã adolescente de 12 anos, diagnosticada com autismo, também compartilhava o mesmo teto. Um cenário familiar que, à primeira vista, parecia apenas complexo, mas escondia um abismo de crueldade. Bom, na segunda-feira, dia 11 de maio de 2026, o horror veio à tona. O próprio pai, Cris Douglas, acionou a SAMU, mas não era para socorrer o filho, era para constatar o óbito. Kratos Douglas foi encontrado sem vida, no chão de um dos quartos da casa. A equipe médica, ao chegar, deparou-se com uma cena extremamente chocante. O corpo do menino apresentava sinais evidentes de tortura e desnutrição severa. Diante da gravidade da situação, a polícia militar foi acionada e Cris Douglas, o pai, foi preso em flagrante. A confissão veio rapidamente. Ele admitiu que mantinha um filho acorrentado ao pé da cama para impedir que ele fugisse. Uma justificativa fria para uma barbárie. Acorrentado. Isso mesmo. Essa palavra ecoa com uma dor indescritível. Kratos vivia em um cárcere dentro da própria casa, preso a uma cama. Seu corpo de apenas 11 anos apresentava hematoma nos braços, mãos e pernas, além das marcas de corrente no rosto. A desnutrição era extrema. Embora o peso exato de 6 quilos ainda não tenha sido confirmado oficialmente pelo laudo do IML, os relatos indicam um quadro de privação alimentar severa. Ele era um menino invisível, isolado do mundo exterior. E o mais perturbador, a polícia investiga agora se o pai, Cris Douglas, filmava e vendia essas imagens de tortura na internet. Computadores, HDs e câmeras foram apreendidos, levantando a possibilidade de um crime ainda mais hediondo, onde a dor de Kratos era monetizada. Nessa teia de crueldade, vários adultos tinham papéis distintos, mas responsabilidades compartilhadas. O pai, Cris Douglas, de 52 anos, pedagogo e ex-professor com histórico policial, foi o autor confesso do cárcere e da tortura. Sua justificativa para acorrentar o filho é inaceitável. A madrasta, Camila Barbosa Dantas Félix, vivia na mesma casa e, segundo as investigações, tinha pleno conhecimento das agressões e do cárcere. Ela foi presa preventivamente por omissão de socorro.
A avó paterna, Aparecida Gonçalves, de 81 anos, detinha a guarda judicial de Cratos. Ela também residia no local e foi presa preventivamente, indiciada por omissão de socorro. A mãe biológica, Carina de Oliveira Gomes, afastada há anos, relata ter sido vítima de Cris Douglas no passado, o que a impediu de ter contato com os filhos. Ela acusa a avó de dificultar o contato e mentir sobre seu paradeiro. Cada um, à sua maneira, contribuiu para o desfecho trágico, seja pela ação direta, seja pela omissão ou pela falha em proteger. E aqui chegamos ao cerne do nosso canal, os sinais ignorados. No caso Cratos, eles eram muito e gritavam em silêncio. A evasão escolar era visível. Cratos não estava matriculado em nenhuma escola da região. Uma criança de 11 anos fora da sala de aula. Um sinal óbvio de negligência que, infelizmente, não disparou os alarmes necessários no sistema educacional. Ele se tornou invisível para a instituição que deveria protegê-lo e educá-lo. Vizinhos relataram que raramente viam Cratos. Alguns sequer sabiam que ele morava ali. O isolamento é uma das táticas mais eficazes de abusadores para esconder seus crimes. Onde estava a curiosidade, a preocupação da comunidade? Cris Douglas, o pai, possui registros policiais desde o fim da década de 1990. Esse histórico, somado aos relatos da mãe sobre violência doméstica e cárcere, deveria ter sido um fator crucial na avaliação da guarda e na vigilância da família. Por que esses antecedentes não foram um impedimento maior? Carina, mãe biológica, tentou contato, mas foi impedida. Seus relatos de ter sido dopada e mantida em cárcere pelo ex-companheiro e as acusações de que a avó mentia sobre seu paradeiro mostram como a violência pode isolar não só a vítima direta, mas também aqueles que poderiam intervir. O Conselho Tutelar afirmou não ter registros de denúncias anteriores. Isso levanta uma questão fundamental. A rede de proteção funciona apenas quando acionada? Como podemos fortalecer os mecanismos para que esses sinais cheguem às autoridades, mesmo quando ninguém denuncia formalmente? A madrasta e a avó, que viviam na mesma casa, tinham conhecimento das condições de Cratos. O silêncio delas, a omissão de socorro, é um dos sinais mais dolorosos e incompreensíveis que foram ignorados. O que as levou a compactuar com tamanha crueldade? Atualmente, a investigação segue em curso. O pai, Cris Douglas, permanece preso em flagrante, a madrasta, Camila, e a avó, Aparecida, tiveram suas prisões preventivas decretadas, indiciadas por omissão de socorro e tortura. A Polícia Civil aguarda ansiosamente o laudo oficial do Instituto Médico Legal, que será crucial para determinar a causa exata da morte de Cratos e confirmar as condições físicas da criança. Além disso, a linha de investigação sobre a possível gravação e venda de imagens de tortura na internet é um ponto que pode trazer desdobramentos ainda mais sombrios sobre o caso. A justiça busca prova, mas a dor da perda é irreparável. O caso Cratos Douglas é um espelho brutal da nossa sociedade. Ele nos força a refletir sobre as responsabilidades coletivas na proteção das nossas crianças. Não podemos mais nos dar ao luxo de ignorar. A rede de proteção precisa ser fortalecida e cada um de nós tem um papel fundamental nisso. O contraste entre o nome Cratos, que significa força, e a fragilidade de um menino de 11 anos que pesava tão pouco e foi brutalmente assassinado. É um lembrete doloroso de que a inocência precisa ser defendida. Que a história de Cratos não seja apenas mais um caso, mais um grito de alerta, para que nenhum outro sinal seja ignorado. Essa foi a nossa investigação sobre o caso Cratos Douglas. Se você chegou até aqui é porque se importa. Por favor, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa história e reflitam sobre a importância de não ignorar os sinais. E você? Qual sinal você acha que mais foi ignorado nesse caso? Deixe sua opinião nos comentários.
Sua participação é fundamental para os sinais ignorados. Até a próxima investigação. Avisos de responsabilidade. Esse roteiro foi elaborado com base em informações veiculadas pela imprensa até a data de 14 de maio de 2026. A investigação do caso Kratos Douglas está em andamento e novos fatos ou desdobramentos jurídicos podem surgir. Informações como o peso exato de 6 quilos da criança, embora amplamente divulgada, ainda aguardam confirmações oficiais por meio de laudo do Instituto Médico Legal, IML. A possível gravação e venda de imagens de tortura na internet é uma linha de investigação da Polícia Civil e ainda não foi confirmada oficialmente. O canal Sinais Ignorados busca analisar os fatos e levantar reflexões sobre a violência infantil sem a intenção de sensacionalismo ou de emitir juízo de valor definitivo sobre o processo judicial em curso. Nunca ignore os sinais. Denuncie.